Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história pessoal com vocês e responder algumas perguntas que vocês sempre me fazem. Onde você nasceu no Brasil e qual a sua memória favorita? Eu nasci em São Luís do Maranhão e a minha memória favorita é de tudo acontecer na praia. Então, a gente estava, mesmo quando está andando pela cidade, para atravessar entre a cidade velha e a cidade nova, a gente sempre vê o mar. E em São Luís, como é muito perto da linha do Equador, a diferença da maré é de 8 metros. Então, às vezes, a gente passava na ponte e via a areia. E outras vezes, a gente passava na ponte e o mar estava cheio. Então, quando eu era criança, eu achava muito interessante aquilo. E eu pensava, para onde foi essa água toda do mar? Então, essa é uma memória que eu tenho da minha vida em São Luís, de sempre estar com o mar em volta, sempre acontecendo alguma coisa perto da praia. Como foi sua educação no Brasil? No Brasil, eu cursei comunicação social, habilitação em jornalismo. Na época, as únicas opções eram habilitação em jornalismo, radialismo, relações públicas. Eu fiquei bem mexida entre relações públicas e jornalismo, mas acabei optando por jornalismo porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu estudei na UFMA, que na época era a única universidade, a única opção para fazer comunicação social lá em São Luís. Não tinha universidades particulares naquela época e foi aquele estresse para passar no vestibular e, graças a Deus, deu tudo certo e em 4 anos eu me formei como jornalista. Como foi sua experiência de vir estudar inglês nos Estados Unidos? Quando eu terminei a faculdade, me formei em comunicação social, eu decidi vir passar um tempo aqui nos Estados Unidos. Me inscrevi para fazer o curso de inglês para estrangeiro na UM, a Universidade de Miami, que é uma das universidades super conceituadas na Flórida. E foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estudar com pessoas de todos os lugares do mundo e também conhecer professores super interessantes que me fizeram abrir a cabeça com novas experiências e foi sensacional. Como você conheceu seu marido? Eu conheci o meu marido na internet, no tataravô do Facebook, muito antes do Orkut, muito antes do ICQ. E a gente se conheceu numa sala de bate-papos, começou a ficar amigos e acabamos namorando e já estamos casados há 27 anos. Pode compartilhar algumas histórias engraçadas ou curiosas? Claro, uma das histórias mais engraçadas que eu tenho é que quando eu e meu marido decidimos casar, a gente não sabia como as coisas funcionavam aqui, não sabia onde tinha cartório, como fazer para correr os papéis do casamento. Então, naquela época não tinha o Google ainda e a gente ligou para o Disque Informações, que era o 411, na época era muito famoso aqui o 411, e ligamos, eu liguei e falei, eu queria casar, queria saber como funciona. E a pessoa do outro lado não riu e falou, explicou direitinho, você tem que ir na corte, solicitar um documento que é o marriage license e depois que você casar, você vai ter o seu marriage certificate, o seu certificado de casamento, mas antes tem que pedir a licença de casamento. E eu achava que tinha que correr os papéis, como no Brasil. Demora, né, 1 mês, alguma coisa para correr os papéis, só que aqui é tudo muito prático. Então a gente chegou lá, pagou pelo marriage license, que é um papel que saiu da impressora normal, não tinha um super documento, era um papel impresso normal. E eles falaram, podem ir aqui na capelinha, ali mesmo na corte, no tribunal. E a gente foi na capelinha e a gente casou. No civil, ali na capela, eu e meu marido debaixo de um sino de papel. Como dizia o moço que casou a gente, que oficializou o casamento, o sino da felicidade. E graças a Deus, estamos aqui até hoje, 27 anos depois. E como foi seu período de adaptação aqui no início? Olha, o período de adaptação é sempre complicado, porque a gente tem em mente tudo que a gente conhece do país de onde a gente vem.
Eu acho que uma das coisas mais complicadas aqui para entender é como funciona o sistema médico. Por exemplo, meu marido, quando a gente se conheceu, ele com frequência passava pedra nos rins. Tinha aquelas crises com dores muito fortes. E no começo, a gente fazia o que se faz no Brasil. Ia para o IR, né, para a sala de emergência do hospital. Só que teve uma vez que ele ficou 4 horas com dor esperando ser atendido. Então, a gente começou, depois disso, quando ele tinha crise, a gente ligava para o 91. E foi a melhor coisa, porque ali, na hora que a ambulância chega, você já recebe pronto atendimento, já dão a morfina para acabar com a dor, e foi a melhor coisa. Depois disso, o 91 ficou nosso amigo e a gente ligou para a ambulância várias vezes quando ele precisou. Muitas pessoas têm medo da ambulância, porque pensam que vai ser muito caro e realmente, se você não tem cobertura médica, plano de saúde pode ser muito caro, mas em emergência é a melhor opção. Outra coisa sobre a minha adaptação aqui foi quando ainda estava aprendendo as coisas sobre como funciona a parte médica aqui, foi entender que as vacinas, se você solicitar pelo seu médico de família, muitas vezes o teu plano de saúde vai cobrir. Então, se você precisa de uma vacina, primeiro fale com o seu plano de saúde ou com o seu médico de família. Quando a gente foi para a China, a primeira vez, a gente teve que tomar vacinas para ir, vacinas de hepatite A, e eu não sabia que eu tinha que ligar para o meu médico de família para solicitar a vacina. Eu achei que eu só ia na clínica e marcava e tomava vacina. E qual não foi meu susto quando eu tive que pagar $600 por vacina, porque eu não sabia desse detalhe. Então, fica a dica. Se você precisa de vacina, procure um posto de saúde da cidade ou fale direto com seu médico de família. Quando você vem do Brasil com crianças, por exemplo, e precisa de vacinação, aquelas vacinas que são obrigatórias, a melhor opção, às vezes, é ir na clínica de vacinação da cidade, que dá essa vacinação com baixo custo para os estudantes daquele distrito escolar, ou às vezes até sem custo. Então, sempre cheque antes de ir direto na farmácia. Por que você escolheu Frisco? Quando eu cheguei aqui em 2010, o meu marido ia trabalhar em Irving, que é onde fica a maioria dos escritórios. Então, fazia mais sentido geograficamente ficar ali perto, talvez em Salt Lake ou Keller. Mas, na época que a gente veio para cá, a minha filha fazia patinação no gelo. E a técnica dela, na Flórida, falou para a gente que Frisco tinha um dos melhores centros de treinamentos de patinação no gelo. Então, nós decidimos vir para Frisco, alugamos um apartamento para ver como era a cidade e nós nos encantamos. Mesmo que Frisco ainda sendo rural, 14 anos atrás, mas a gente já via o potencial daquela cidade. E hoje é uma cidade completamente diferente. E mesmo tendo que dirigir 45 minutos até o escritório, meu marido ficava bem feliz, porque as estradas são muito boas. E hoje, 14 anos depois, olha onde Frisco chegou. É outra cidade, completamente diferente. Valeu muito a pena escolher Frisco. Tem muitos brasileiros em Frisco? Olha, quando eu cheguei aqui em Frisco, eu demorei 1 ano para conhecer os primeiros brasileiros. Mas depois disso, eu me envolvi bastante num grupo da comunidade brasileira que hoje tem 6.000 pessoas. É um grupo só para mulheres brasileiras no Texas e foi uma experiência incrível. Ali eu compartilhava informações, a gente trocava experiências. Se alguém precisava de médico ou alguma ajuda, tudo acontecia ali no grupo. Nesses 7 anos que eu fiquei ajudando, muito envolvida nesse grupo, as pessoas começaram a me conhecer. E porque a gente ajudava, fazia eventos, tentava integrar as pessoas que chegavam sozinhas, que estavam aqui solitárias e estavam um pouco, tristes porque tinham deixado a família no Brasil. E foi uma experiência incrível. Então, eu me tornei bem conhecida aqui na comunidade brasileira. As pessoas já viam como era o meu jeito, de tratar com as pessoas, com muito cuidado, com muita integridade e com muita atenção. Então, as pessoas, quando souberam que eu me tornei realtor, já me conheciam dali e já confiavam no meu trabalho.
O que você pode dizer sobre os serviços gratuitos ou de baixo custo relacionados às escolas aqui nos Estados Unidos? Olha, nas escolas públicas oferecem vários tipos de serviços. No elementary tem o after school, eles tentam fazer de baixo custo para tornar acessível para muitas pessoas. E no middle e no high school começam os esportes, o coral, a banda. Isso tudo é gratuito ou tem um custo bem reduzido para que a maioria das famílias tenha acesso. Outra coisa muito legal que é gratuita aqui é a biblioteca pública. A biblioteca pública é simplesmente sensacional e você pode pegar livros emprestados, fazer cursos na biblioteca e tem muita atividade para todas as idades e para a família toda. Com o que você trabalhava antes de ser Realtor? Antes de me tornar Realtor, eu trabalhei muitos anos como tradutora, fiz muitos projetos legais, traduzi uma parte da revista Time que era publicada na Folha de São Paulo, se eu não estou enganada, em algum jornal grande de São Paulo, e ia como um caderno. E eu era parte da equipe que traduzia essas matérias da revista Time para esse jornal em São Paulo. Depois de ter minha filha, eu comecei a trabalhar como intérprete, porque aí eu podia trabalhar de casa, em horários que ela estivesse na escola. E foi sensacional também, porque eu conseguia ajudar as pessoas que estavam em consultas médicas, em várias situações de consultas médicas, ou situação em tribunal, ou porque precisava falar com o banco ou com o seguro do carro e precisava de um intérprete na linha para ajudar na comunicação. Então, foi muito interessante. Até parto eu fiz. Então, a pessoa estava lá na sala de parto e o médico falava: agora eu vou limpar a área, vou colocar a peridural. E eu lá com a pessoa, traduzindo tudo para o português e traduzindo para o inglês o que a paciente respondia. E de repente a paciente falava: não, tá vindo a contração. E parava tudo, contração. Eu esperava passar a contração e seguia, então, com a interpretação. Então, foi um aprendizado muito interessante. Sempre assim, com um trabalho que me dá essa satisfação pessoal em estar ajudando os outros. Fale sobre a sua carreira em real estate e sua vontade de investir. Sempre tive vontade de investir aqui em imóveis, mas a experiência da gente, a mentalidade que a gente trazia do Brasil, dificultava um pouco isso, porque a gente ficava com medo de valorizar, se ia valorizar, se não ia valorizar, como ter inquilino e todas aquelas questões que a gente conhece do mercado imobiliário do Brasil. Mas aqui é completamente diferente. Mas, mesmo assim, em 2012, junto do grupo brasileiro que eu participava, da comunidade brasileira, eu ajudei a organizar um workshop para explicar para a maioria das pessoas como era o passo a passo da compra da casa aqui nos Estados Unidos. E foi muito interessante ver depois as pessoas todas comprando casa e seguindo os passos do que a gente estava explicando ali. Quando a gente foi para a Espanha em 2012, depois de passar um susto em uma situação que aconteceu na nossa família, eu pensei, quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou aprender a investir em real estate e vou entrar nesse mercado imobiliário. Para isso, eu resolvi me tornar Realtor, entender bastante do mercado imobiliário e aqui estamos nós hoje ajudando outras pessoas a entenderem como funciona e quais os benefícios de investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a minha história e a minha trajetória. Se você tem interesse em real estate ou está pensando em se mudar para o Texas, estou aqui para ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo qual é o próximo conteúdo que você quer ver no canal. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.